Olá, tudo bom, pessoal? Boa tarde, bem-vindos a mais uma live do Cotidiano. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão, estou aqui para falar com você na Semana do Casal, o posicionamento da mulher. A live de hoje não aconteceu no horário por motivos de estudo, tá? Tinha um treinamento a ser dado, foi remarcado. Oi, Bruno! Oi, Marina! Nossa, que bom que o pessoal tá entrando a essa hora, porque eu tô fazendo essas lives às 13h35, de segunda a quinta, às 13h35. E por motivos de estudo, pessoal, eu realmente remarquei. Teve uma alteração de um treinamento que eu ia fazer. Também tô com saudades, meu amigo. E por. Enfim, de qualquer forma, assim, se é uma coisa que eu recomendo que você faça todos os dias, pelo menos 1 hora por dia de estudo efetivo, tá? Porque o que você sabe te trouxe até aqui, né? O que você ainda não sabe é o que vai te levar adiante, tá bom? Na Semana do Casal, eu tô falando sobre o posicionamento da mulher. Você pode deixando as suas dúvidas, as suas perguntas, tá bom? E se não, eu vou colocando aqui. Também os comentários, à medida do possível, eu vou lendo. Pessoal, vamos falar do posicionamento da mulher, né? Em um casal existe uma posição, homem e mulher. Na verdade, todas as relações existe sempre um posicionamento, né? Eu falo muito de negócios, os negócios são como um jogo. É um jogo, tá? É, e é um jogo que você trabalha com parceiros e trabalha com adversários, né? E no casal não, o casal você trabalha com parceria, embora muitos casais atuem como se fossem adversários. A mulher, ela é tida como, ela é comumente traduzida, né? A mulher é a auxiliadora do marido, ela não é auxiliadora, ela é uma opositora idônea. Idônea é aquela pessoa que é adequada, que é perfeitamente correta para ocupar aquela posição, né? Então a mulher é diametralmente oposta ao homem, né? Fisiologicamente falando, você vê naturalmente falando, emocionalmente falando, as necessidades físicas de um homem diferente das necessidades físicas de uma mulher, emocionais também, e espirituais também existem diferenças, tá? Então existem posições diferentes, é um encaixe, é uma complementariedade, é como se fosse um quebra-cabeça, tá joia? E o que acontece? A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher. A cabeça é a posição de liderança. Existe uma posição de liderança que foi instituída por Deus desde a queda do homem, quando a Eva foi colocada como o desejo dela ia ser submetida ao do homem, né? Deus colocou ela como submissa ao homem, tá? O que acontece, gente? Ah, mas eu sou mulher, eu não gosto disso, porque a submissão, etc, etc. Eu sei como você se sente, eu sou mulher, tá? Eu sei exatamente o que você está dizendo. E eu sei por que você diz isso. Porque as ações, o significado da submissão na sua mente e na minha por muito tempo, e até hoje eu preciso prestar muita atenção, pensar com muita cautela, muitos desses significados, as ações relacionadas à submissão, não tem nada a ver com a submissão que Deus instituiu, né? A submissão ela é muitas vezes associada a você ser capacho, de menor valor, você ser depreciada, e não tem nada a ver com isso. E muitas vezes você e eu fomos tratadas assim, e esses sentimentos foram relacionados a essa palavra. Então a gente se lembra dos sentimentos relacionados à submissão, como as pessoas quiseram nos ensinar, mas não tem nada a ver. Tá? Submissão não significa que você tem menos valor que um homem. Vocês são de igual valor, 100% o mesmo valor. O homem e a mulher têm exatamente o mesmo valor. Não tem nada a ver com você ser menos inteligente. Não tem a ver com você ser menos sábia. Não tem a ver com você precisar pensar da mesma forma que o homem. Não tem nada a ver com isso. Ser submissa não significa que você precisa pensar da mesma forma que ele, concordar com tudo que ele fala, concordar com tudo que ele pensa, concordar com tudo que ele diz. Isso é a primeira coisa. Duas pessoas, embora uma seja autoridade, a outra tenha uma submissão em relação à autoridade, não significa que exista o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de fazer as coisas. Isso é uma loucura, né? Se você tem uma família, um pai e uma mãe, você tem 2 irmãos, significam os dois foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Mas quantos irmãos são iguais? Né? Tem gente que fala até assim, meu Deus, mesmo pai e mesma mãe são irmãos, como assim? São totalmente diferentes um do outro. Agora imagine você, 2 seres humanos de sexos opostos, vindo de famílias e criações diferentes, às vezes de cidades diferentes, se encontrando. Com certeza vai haver diferença de pensamento, de procedimento.
Isso é loucura. Então, assim, a exigência de alguns casais, de homens que querem que as mulheres obedeçam e é o que ele pense, ponto final, isso não é liderar, isso é ser autoritário. E é por isso que muitas mulheres têm ficado achando bem ruim, né? E com motivo, na verdade. Claro, porque isso não é liderar. Meu amigo, você precisa aprender a liderar urgentemente, tá bom? Então, gente, também não tem nada a ver com você ter um menor valor. Não significa, submissão não é menor valor. E eu te provo isso na Bíblia. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, ele lidera a igreja, assim como Deus Pai é o cabeça de Cristo. Ou seja, existiu e existe uma liderança sobre Cristo. Mas Cristo é menos Deus por causa disso? Cristo é menos valioso por causa disso? Jesus é menos valioso por causa disso? Não é. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho. Olha, se você é pai, você é mãe, você é capaz de morrer pelo seu filho. Se vier alguém para matar o seu filho, você fala, me leva, mas não leva o meu filho. Deus amou tanto o mundo que ele deu o filho dele. Ou seja, ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso e entregou para a humanidade para mostrar, porque Deus não fala só de falar, só de boca e palavras vazias. Não, Deus ele fala e faz. Então Deus amou e ele demonstrou o amor. Ele deu o filho dele. Entende? Então, o primeiro paradigma que eu quero quebrar é liderança, posições hierárquicas ou posições funcionais, ou seja, a função de cada um, não significa maior ou menor valor, maior ou menor honra. Significa função. Só isso, uma função. Sabe, essa relação que a gente faz de governo, de domínio, que isso é mais honroso ou menos honroso, a própria Bíblia nos ensina também para a gente dar mais honra àqueles que habitualmente no nosso cenário aqui na Terra, nós não damos honra. Aquelas partes que são menos honradas, porque aqui a gente tem uma questão de como honrar as pessoas, mas no reino de Deus, todos são honrados. Todos são honrados pelas pequenas, médias ou grandes coisas que fazem, porque Deus deu capacidade diferente para cada um. E desde que a pessoa esteja ali fazendo o melhor dela, ela é honrada por aquilo. Não é um valor absoluto, é em relação a ela mesma, sabe? Então, assim, Deus não faz comparações. Deus não vai te comparar com fulana, ciclana, beltrana. Deus vai te comparar com você mesma. Quem você era ontem, quem você é hoje, quem você vai ser amanhã. Deus não vai te comparar com seu marido, ele vai te comparar com você mesmo. Deus não te compara com ninguém. Porque você é incomparável. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir alguém como você. Só você pode ser você. E se você não for você, aí ele vai falar, uai, o que você fez com aquilo que eu te dei? Eu te dei você mesma. Entendeu? E quem que você decidiu? Então não tem esse negócio de maior ou menor valor. E isso precisa acabar. E aí, gente, existe essa mentalidade satânica que foi de depreciação da mulher. Foi sim, eu era muito assim, gente, eu questiono muito mesmo, falo assim, essa coisa de, porque o mundo é machista. Eu falei, é machista mesmo? Deixa eu checar esse negócio, porque essas reclamações, esse senso comum, eu não caio muito neles, não. E eu fui checar, fui verificar por evidências, e é assim, sabe, é assim, a mulher é de muitas formas depreciada. E aí o que acontece? Muitas mulheres foram procurar corrigir esse posicionamento e acharam outros recursos para fazer isso, né? Um deles foi a castração do homem, né? Você é que é pior, você que é ruim, você é mal. Sabe? Como se todos os homens estivessem dentro daquele saco de farinhas ruins, né? Não tem nada a ver. Aí começaram a castrar homens, começaram a querer dominar os homens, começaram a querer ser melhores que os homens. Minha amiga, sua posição não é cabeça. Não é cabeça. Não significa que você é cauda, não é você é a última. Mas você está submissa, você é co-líder. Co-líder com seu marido. Tá bom? Então é importante que você tenha esse entendimento que a submissão, ela existe, ela é real, ela é um fato, mas ela não significa depreciação da sua posição ou da sua pessoa. Não significa. Se você ler a Bíblia e você conversar com Deus, você vai ver o tempo todo que Deus, ele exalta as mulheres, e ele exalta mesmo. Sabe, quando ele foi para a cidade de Samaria, porque os judeus não conversavam com os samaritanos, ele foi lá e foi conversar num poço com uma mulher. Ninguém conversava com mulheres, ainda mais dos judeus e samaritanos. Então, Jesus, olha o tanto que Jesus era um rebelde contraventor, assim, no sentido de, nossa, os religiosos pulavam com ele porque
Cara, Jesus vive por princípio, ele não vive por regra, entendeu? Não vive por regra, ele tem os princípios dele. Qual o problema de conversar com a mulher? Qual o problema de conversar com a mulher de Samaria? É uma mulher que precisa de ajuda, vai ser minha serva, vou conversar com ela sim. E ponto final, e não importa o que o resto da humanidade pensa a esse respeito. Ele sabia que ele estava certo. Entende? Ele foi lá conversar com ela. Quando ele aparece após a ressurreição, ele apareceu para mulheres. Ele não apareceu para homens. Por quê? Porque sim. Porque sim. Quando Maria, né, que deu a luz dele, foi engravidar, ele não foi lá conversar, não mandou o anjo para conversar com José antes. Ele conversou com a mulher, conversou com a Maria primeiro. Entende? Então, assim, não tem evidência nenhuma que Deus desvaloriza a mulher. Não tem, isso é uma coisa humana, inclusive Deus odeia as doutrinas humanas que desvalorizam as pessoas, ele repudia, ele tem nojo disso, entende? Ah, como que você sabe disso? Convivendo com Deus, lendo a Bíblia, falando com ele. Ele explica isso pra você. Então, minha amiga, não tenha medo. Você é muito preciosa pra Deus. Você é uma flor no jardim dele. Ele te trata assim. Você é a menina dos olhos de Deus, princesa do Senhor, rainha pra ele. Você é preciosa, sabe? E ele assim, ele te tem em altíssima conta. E ai daquele que toca em você de forma indevida. Ele é um pai muito ciumento. Muito ciumento. A questão é que ele te dá livre-arbítrio, ele deixa você tomar suas decisões, ele respeita as suas decisões. E aí você vai arcar com as consequências das suas decisões. Infelizmente, eu posso dizer por mim que já tomei péssimas decisões, aí você chega lá toda machucada falando com o pai, né? Pai, cometi erros, me ajuda. E ele ajuda, né? Porque ele é pai. Então é isso, tá? Não tem a ver com o seu valor. Outra coisa que é muito importante na sua posição, que você precisa entender, é que você é um indivíduo. Você não é metade. Ah, porque homem e mulher agora são uma só carne. Somos duas metades. Não, você não é uma metade. No reino de Deus não funciona assim. Gente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são três e eles são um. Ah, então quer dizer que os três são um terço de Deus cada um? Não, não existe um terço de Deus. Da mesma forma que agora que o homem e a mulher são um, não significa que eles são duas metades. São dois indivíduos. É a mesma coisa que duas mãos. Existe uma mão, existe outra mão. Cada uma foi colocada num corpo. Essas mãos também são um corpo. Ah, tem um pé agora também. É um corpo só. É tudo um corpo. Mas cada um é independente. Da mesma forma, o homem e a mulher. Vocês não são metades. Vocês são indivíduos com funcionalidades. Aí, no caso, não vou falar em corpo, né? Mas com desejos, anseios, visões próprias, individuais. Entende? Você não é metade. Não é metade. Mas agora você vai aprender, como dentro de um corpo, a caminhar junto. Porque se um quer ir pra lá, o outro quer ir pra lá, o corpo divide. Né? Por isso que é tão importante. A gente ouve direto falar, Deus não une vidas, Deus une propósitos. Sim, porque o propósito é uma visão de onde você vai caminhar. Se cada um for para um lado, esse corpo divide. Então vocês têm que decidir caminhar juntos com a mesma visão e cada um com a sua função. Cada um com sua função. É como uma árvore, né? A árvore lá, nós somos os gentios, né? Depois que os judeus desprezaram Jesus e foi aberta aos gentios também a salvação, eles comparam os gentios como ramos enxertados na videira. Então o ramo é uma parte. E quando ele é enxertado na videira, ele também vira videira, ele também vira aquela planta completa. Entende? Então todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Você não é um anexo do homem, você não é um complemento do homem, você não é coadjuvante do homem, você é um indivíduo próprio. Você é um indivíduo, você é uma unidade pensante, cheia de sentimentos, sonhos e desejos, que podem destoar dos sonhos do seu esposo, ou do seu namorado, ou do seu noivo, ou com quem você queira se relacionar, sabe? Não tem dessa, você não é um serzinho menor que ele vai te colocar na coleira e te levar para onde ele quer. Não é assim que a coisa funciona, entende? Você é um indivíduo precioso, você é uma filha amada de Deus. Uma filha amada de Deus, uma rainha nessa terra, que ajuda no governo. Você governa também. Você tem seus sonhos, tem seus anseios, tem seus projetos, tem seus planos. Ah, Camila, eu não tenho, mas Deus plantou no seu coração, você só não descobriu. Ou você não tem permitido eles aflorarem para fora de você. Só isso, gatinha. Tá? Você não é menos humana, você não é esse anexo. Não é mesmo. E eu quero trazer isso para você. Por favor, seja um indivíduo.
E para isso, eu quero que você entenda o seguinte: é necessário você atingir sua plenitude como indivíduo. É necessário você atingir sua plenitude como indivíduo. Porque se você não fizer isso, aí sim você vai agir como se fosse metade. Agir como se fosse menor. Gente, se você quer que as pessoas conheçam a Deus, deixa eu te falar, Deus glorifica, ele demonstra a glória dele, quem ele é, com tudo que ele criou demonstra a glória dele. E se você, gata, não for tudo aquilo que Deus criou para ser, você não vai manifestar adequadamente a glória dele. Porque o seu marido não é o seu Deus. Seu Deus é o seu Deus. O meu Deus e o seu Deus são o nosso Deus, não o nosso marido. Entende? O conjugal, essa vida familiar, é um dos seus pilares de vida. E eu quero que você mentalize o seguinte, que você perceba o seguinte. Nós trabalhamos com pelo menos 11 pilares numa vida. Você tem uma vida espiritual. Uma vida espiritual que é o seu relacionamento com Deus. A salvação ela é individual. Você pode ir, ele pode ficar. Ele pode ir, você pode não ser salva. É individual. Então, o seu pilar espiritual, ele é uma questão individual. Suas orações, sua ida à igreja, tudo isso é individual. Ai, Camila, não acho que é. Não. Conversa com pessoas que passaram por esse testemunho. Com pessoas que falaram assim, que queriam ir, o marido não queria ir, até que, eu falo porque tem pessoas próximas que falam isso pra mim, até que Deus virou e falou assim, não, você comigo é você comigo, entendeu? Não tem mais ninguém. Se eu tô te falando pra vir à igreja, eu quero que você venha à igreja. Se eu tô falando pra você subir em monte, é pra você subir em monte. Então, Deus é uma autoridade absoluta. Absoluta, não tem ninguém acima de Deus. Ah, mas meu marido não quer e Deus quer. Deus, deixa o seu marido se colocar entre você e Deus pra você ver o que acontece. Nossa, nem se preocupa. Nem se preocupa, tô falando sério mesmo. Então tem seu pilar espiritual. Você tem uma família. Você tem uma família, seu relacionamento com a sua família. Não sei se você ainda tem seus pais, seus irmãos, seus tios, primos. Essas pessoas fazem parte da sua família. E esse relacionamento seu com eles, né? A nossa energia, nosso amor, ele é fluido. Nós somos nutridos pelas pessoas. Né? E se você tem problemas com sua família, é necessário que você cuide para que esses problemas sejam resolvidos. Você não depende do seu marido para isso. É necessário que você, mulher, estabeleça uma posição para você se tornar um indivíduo completo. E você tem essas pessoas. Pessoas que fizeram ou fazem parte da sua história. Entende? E você tem o pilar conjugal. Você tem uma vida com a sua família. Uma parte extremamente importante e relevante. Porque a família é a base da sociedade. Beleza, mas ela é uma parte. Ela não é toda a sua parte. Sua vida não é contemplada em viver só isso. Eu já falei de espiritual e parentes. Você tem o conjugal, você também tem seus filhos. Seu relacionamento com seu filho sofre influência do seu marido, com certeza. Mas o seu relacionamento com seu filho é seu relacionamento com o seu filho. Você se lembra dos seus relacionamentos com seu pai e com sua mãe? Duas pessoas diferentes podiam não concordar em algumas coisas e você se lembra de coisas diferentes de cada um. Que memórias você vai gerar para os seus filhos? Que ensino você vai dar para o seu filho? Né? Você também tem amigos. Tem amigos. Quantas mulheres eu vejo se sacrificando de tal forma que elas não desenvolvem amizades? Gente, amizade, relacionamento social, conhecer pessoas. Poxa, eu conheço pessoas na minha academia, tenho amigas que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, depois que eu cheguei em Brasília, fiz amigas na minha faculdade, vou fazer um curso, faço novos amigos, mantenho contato. Lá nas minhas empresas eu vou e faço amizade com a galera, mantenho contato. Por quê? Porque isso me expande a mente, isso expande meu coração, isso expande a minha alegria, isso expande a minha vida. Eu não posso estar centrada numa gaiolinha com um indivíduo só. Ou sei lá quantos mais os seus filhos. Não é isso. A vida social ela é importante. Eu gosto de ter atividade de lazer, eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto de... Sabe? E você também pode gostar disso. É necessário que você desenvolva isso também. Você é um indivíduo, é necessário que você atinja a sua plenitude nisso. A sua saúde. Você cuidar de si, cuidar da sua autoestima, você botar seus exames médicos em dia, fazer atividade física, cuidar da sua alimentação, você cuidar da sua aparência, do jeito que você gosta, não importa o que os outros acham, importa o que você gosta. Ah, porque eu sou um estilo meio punk rock, porque eu gosto de saião no pé, porque eu gosto de alargador, porque eu sou hippie, porque eu sou patricinha, minha amiga, vai ser o que você quiser ser, é sua individualidade. É você, entendeu? E tá tudo bem. Vai ser linda do jeito que você gosta e não importa a opinião dos outros. Mas isso é você.
Entende quantas mulheres têm se eximido, têm sacrificado a individualidade, quem elas são em prol do quê? Em só querer agradar o outro, mas você é um indivíduo com muito valor para Deus. Sabe? É sua responsabilidade. Deus deu sua vida para você. Não deu para o seu marido. Deus deu sua vida para você. E sabe, eu quero que você pense o seguinte. Só para você comprovar isso. Deus deu tanto a sua vida para você e você consegue tanto viver sem o seu marido. Não tô falando para você fazer isso. Mas que você consegue tanto que se ele morrer hoje, você vai continuar viva. Você vai continuar viva. Você vai continuar tendo todos esses pilares para você desenvolver. E o pilar conjugal vai faltar alguém ali. Só isso. Entende? Então, assim, você é um indivíduo. E essas atividades, se você não desenvolver, elas vão ficar atrofiadas em você. Você não vai desenvolver, não vai demonstrar a glória de Deus. E Deus, ele conta com você para que as pessoas olhem para você e falem: caramba, Deus é bacana demais. Que Deus bonito esse, hein? Olha como... Olha que Deus lindo, sabe? E veja isso, se alegrem com você. Tá? Você tem o pilar servir, que é o pilar em que você transborda, que você... Gente, o Provérbios 31 é um provérbio lindo, né? Um capítulo lindo do livro de Provérbios, falando das mulheres. A mulher, ela sempre estende a mão para o necessitado. Olha que mulher que transborda, uma mulher que ajuda os outros, uma mulher que, sabe, demonstra amor, afeto, porque ela tem tanto que ela dá, ela tem para ela, tem para a família dela, tem para os amigos e ainda sobra para outras pessoas. Tá? Tem o seu pilar intelectual, minha amiga. Ler livros, fazer cursos, suas áreas de interesse, de crescimento pessoal e profissional. Tem isso também. O quanto que você investe nisso? Tem a sua área profissional, que é a sua carreira, é o seu trabalho, é você se desenvolver, é sua missão de vida. Sua missão de vida. Tem o seu financeiro. Ah, Camila, mas as nossas finanças são juntas. Ok, trabalhe as suas finanças, aprenda sobre finanças, como ganhar mais. Se você quiser, né, como investir. Por que você não pode fazer isso? Quem disse que você não pode fazer isso? E as suas emoções. Somente dessa forma, você atingindo plenitude nesses pilares, você vai ser um indivíduo completo. Você não... Por que eu estou falando que você não é um anexo, que você é um indivíduo? Porque não depende do seu marido essas áreas da sua vida serem plenas. Essas áreas dependem de você. Ah, Camila, mas não dá para fazer 100% sozinha. Claro que não, você não é Deus. Deus coloca pessoas na caminhada para nos ajudar. Deus nos coloca para a gente caminhar junto, nós não somos ilhas. Mas são para nos ajudar, mas elas não são responsáveis para assegurar a plenitude daquelas áreas, entende? Elas nos ajudam para que a gente possa fazer essas áreas crescerem e transbordarem. Mas elas são auxílios, nós não somos dependentes. Se o seu marido falecer hoje, ainda assim você vai ter, né, emoções vão cair, o seu pilar conjugal vai ficar ruim, mas você vai permanecer como um indivíduo. Você vai permanecer com o indivíduo. Entende? Significa que você não vai morrer junto, porque você não era ele a sua fonte de vida. Não deveria ser ele a fonte de vida, né? Então, é isso que eu quero trazer para você hoje, a sua posição. A sua posição. A sua posição está abaixo sim, mas é uma posição como um indivíduo forte. Tá joia? Pessoal, hoje a live foi um pouquinho mais tarde, mas a partir de amanhã de novo, eu volto às 13h35. Tá joia? A gente ainda tá falando da Semana do Casal. Vou conversar com Deus sobre o que ele quer falar amanhã. Tá? E aí a gente divulga aí pra vocês. Tá joia? Obrigada pela audiência. Grande beijo.